Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Quando Deus abençoa você, Deus tem sua geração em mente. Quantas vezes Deus disse, eu vou abençoar você e a sua geração, eu prometo. Righteous and bold, I come to you, solely because you gave your life for mine upon that cross. Love made you take my place. Now Jesus, your name I praise. God of my strength, I come to you. Beholding your face, I'm changed anew. Rested within your strong embrace, restored by your love, your saving grace. Lift your hands, God of my strength, till all my strength. Beholding your face, I'm changed. Rested within your strong embrace, restored by your love, your saving grace. Restored by your love, your saving grace. Restored by your love, your saving Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Estamos concluindo hoje nossa série de mensagens sobre a família. Quantos gostaram dessa série sobre família? E eu creio que Deus vai confirmar dizendo amém. Deus vai dizer amém, vai abençoar esse final dessa ministração. E eu creio que vai acontecer hoje, porque nos cultos anteriores já foi uma benção, um fluir do Espírito. Foi derramado sobre o povo de Deus. Desde o início deste culto, eu tenho estado sentindo no Espírito cheiro tão real de incenso. E eu sei que ninguém está colocando nenhum perfume aqui, certo? E estou sentindo esse cheiro e todas as vezes que eu sinto esse cheiro de incenso, eu sei que é uma manifestação de Jesus. Porque a Bíblia diz que esse é o cheiro dele. Amém? E alguma coisa especial vai acontecer nesse culto. Nos últimos 2 cultos, nós tivemos um amém de Deus. No final do culto, a bênção de Deus foi sentida sobre as famílias. E Deus fez o que não pode ser feito no natural. E eu creio que coisas maiores Deus tem para nós. E eu tenho sentido esse aroma. E eu não preciso seguir o aroma. Eu não preciso do cheiro para saber que ele está aqui. Mas, como eu disse, eu o conheço e depois de muitos anos, e ele está sempre comigo quando eu estou ministrando, mas algumas vezes ele se manifesta como uma brisa. E quando isso acontece, eu mando as pessoas inalarem e muitos são curados pela brisa que vem sobre eles. Durante a pregação ou mesmo antes, quando estamos adorando. Esse é um culto especial, eu não sei o que está acontecendo, mas ele está fazendo algo. Ele está fazendo algo. Quantos estão felizes que o Senhor está conosco? Uma coisa é o homem ter um encontro, outra é quando Deus convoca. E eu creio que Ele está convocando esse encontro. Efésios 6, você está pronto? Efésios capítulo 6. Obrigado, Jesus. Efésios capítulo 6 diz, versículo 1, Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é essa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Note que Deus deu uma promessa, e a razão por que o apóstolo Paulo trouxe isso da lei não foi pela lei em si, mas por causa da promessa que está ali. Ele está nos dizendo que a promessa ainda é para nós hoje. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele nunca nos redimiu da bênção. É uma bênção. É o primeiro mandamento que traz consigo uma bênção. Na verdade, é o único mandamento que traz uma bênção consigo. É este. E qual a promessa? Para que te vá bem. Agora, não importa quantos anos você tem, se seus pais são vivos, se você tem cabelos grisalhos, você tem que honrá-los. Posso ter um amém? A Bíblia diz que as coisas vão bem com você. Significa que você vai prosperar na sua carreira. Se você é um jovem, você vai prosperar na sua escola. Você vai prosperar nos seus relacionamentos. E eu muitas vezes fico chocado e surpreso quando vejo jovens, mesmo crentes, que são muito grosseiros com seus pais, quando falam na frente dos outros, seus pais estão presentes. E é uma pena ver isso acontecer. Como pastor, você tem o privilégio de visitar e aconselhar famílias, e você vê jovens que são assim. Eles talvez estejam sonhando com uma carreira, sonhando com uma esposa, sonhando com um carro, sonhando com uma casa. E se eles querem que as coisas deem certo para eles, e se eles querem que Deus os abençoe, e eles ficam correndo atrás dessas coisas, pensando que correndo atrás eles vão ter essas coisas. A Bíblia diz que quando você honra seu pai e sua mãe, as coisas vão bem com você. Não somente isso, você vai viver muito sobre a terra. Deus prometeu. Deus não precisava prometer, porque a palavra de Deus é o suficiente, mas Deus prometeu, significa que Deus garante. Agora, para Deus prometer que você vai viver muito, não no céu, mas na terra, se você honra seus pais, você vai viver muito na terra, aqui na terra. Na terra, Deus vai manter sua promessa. Se você viajar de avião, esse avião não vai cair. Porque Deus vai cumprir sua promessa. Para Deus cumprir sua promessa, significa que se você vai para um país e tem uma bomba que vai explodir, você não vai estar lá. Porque Deus tem que cumprir sua promessa com você, que você vai viver muito na terra e tudo vai bem com você. Se o demônio do câncer vier atrás de alguém, ele não vai poder te alcançar, porque Deus tem promessa na sua vida. Amém? Está me escutando? Minha mãe estava aqui no primeiro culto, sentada na segunda fileira, e ela veio da Europa. Ela estava fazendo turismo e ela veio, ela foi sozinha. Ela estava fazendo turismo e foi sozinha. Um dos filhos pagou a passagem. Porque esse filho sabe que não importa quanto dinheiro custe, ele sabe muito bem que o momento de amá-la é agora, quando ela tem saúde. Não faz sentido gastar milhares de dólares para comprar um caixão e muitas flores. A hora de amá-los é agora. A hora de honrá-los é agora. Vamos amá-los agora. Olhe para o seu vizinho e diga, vamos amá-los enquanto podemos. Deixe-me dizer isso. O que você gasta não é nada diante daquilo que Deus vai te dar. Amém? E através dos anos eu aprendi isso. Quando eu ainda estava na escola, eu descobri que se eu honrar meus pais, as coisas vão bem comigo e eu vou viver muito sobre a terra. Assim, apesar de não ser um aluno muito bom academicamente, não tão bom quanto vocês, o boletim escolar de vocês é muito bom, mas é muito chato. Vocês têm uma letra só, o tempo todo A. O meu não, tem todas as letras, o meu. Tem uma variedade, você só tem uma letra. Está parecendo que eu era muito ruim na escola. Eu era bom, mas não tão bom, ok? Mas vou dizer isso, o sucesso que eu tive antes de me tornar pastor de tempo integral, eu já estava no mundo secular, tinha 20 anos, e eu tinha um emprego, e aquele emprego, em 2 anos, me disseram que o meu salário estava no nível dos 15% mais bem pagos em Singapura. Essa foi a razão porque eu fiquei relutando em me tornar pastor naquela época, porque eu estava com um bom salário e eu não queria ter um corte no salário. Mas Deus tem sido fiel para comigo e me abençoado. E posso dizer que um dos princípios que aprendi bem cedo foi esse, que se eu honrar meus pais, as coisas vão bem comigo, independente das minhas qualificações. E eu vou viver muito sobre a terra. Amém? Eu dou graças a Deus por minha mãe. Ela é uma mulher que conhecia a disciplina, ela me disciplinou. Ela não conhecia Jesus, mas ela foi a primeira que me introduziu a Jesus.
eu não sou um filho perfeito, não pense que eu sou. Mas o que eu aprendi foi isso. Muitas vezes eu perdi a paciência e eu quero dizer que é difícil guardar rancor com a mãe quando você conhece essa passagem, porque eu valorizo a longa vida. Eu quero que tudo vá bem comigo. Amém? Mas tem algumas pessoas que dizem, esse versículo é para as criancinhas, para que elas possam nos honrar, mas também é para você, se você tem pais que são vivos. Vamos amá-los enquanto podemos e não vamos reclamar de que estamos jogando dinheiro fora quando damos dinheiro a eles. Eles são pessoas. Não estamos jogando dinheiro fora, estamos dando para aquelas pessoas que cuidaram de nós. E se eles não cuidaram de nós, nossa parte é honrá-los como Deus diz. Posso ter um amém? Próximo versículo. E vós, pais, e não provoqueis a ira os vossos filhos, ira, rancor, raiva, dependendo da tradução. Ira, diz a Bíblia. Mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais provocam a ira dos seus filhos quando, por exemplo, você promete que na semana seguinte vai ao zoológico e quando chega no dia, seu filho está feliz e você muda de ideia, alguma coisa acontece, você, não vai dar para fazer isso hoje. Na semana seguinte você faz a mesma coisa. O que você está dizendo para eles é isso. A palavra do papai não tem valor. Não é digna de crédito. Mais tarde na vida, você tenta mostrar e falar do Pai Celestial, que Ele é bom e que você pode confiar na sua palavra, e eles não confiam. Porque você foi a primeira manifestação do Pai para os filhos. Você sabe, pais, mães também, mais pais, vocês são as primeiras manifestações de Deus para os filhos. O filho vê em você um super-herói. É por isso que ele se desaponta com você, porque ele pensa que você é infalível. Você pode pensar que é um Deus, sua esposa pode pensar que você é um Deus, muitas vezes ela te dá uma oferta queimada, mas saiba que você não é, ok? Amém? Mas seu filho pensa, todo filho pensa, meu pai é isso, ele pode fazer aquilo, até que eles crescem e nós os desapontamos. E então eles perdem a fé na paternidade, isso também inclui Deus. Isso é triste. Temos que demonstrar. Mas você diz, mas pastor, eu sou um fracasso. Não, pela graça de Deus, você pode. Mas a graça só vem quando você resolve agir. Como um carro, quando você pega o volante, você pega a direção e diz, sim, eu vou criar meu filho. Veja que Deus manda os pais criarem os filhos. Deus não pede isso das mães. Mas muitas vezes os pais deixam de agir e as mães acabam tendo que criar seus filhos. Minha parte é prover o pão. Mas a Bíblia aqui exorta os pais a criar os filhos na demonstração do Senhor. Mas, pastor, eu sou cansado, eu chego do trabalho. Deus sabe disso, Deus sabe disso. Amém? E Deus vai te dar sabedoria e você vai pegar aquele volante e quando você virar, você vai sentir poder. Deus disse para o povo de Israel para entrar no Rio Jordão, Deus disse para o sacerdote entrar primeiro, mas nós queremos que o rio se abra primeiro. Mas aquela era uma época de cheias, o rio estava cheio e era perigoso cruzar o rio. Você já viu nos documentários os animais tentando cruzar, mas tem ondas porque o rio está muito cheio? Agora, o que eles fizeram foi isto. No momento que o sacerdote entrou pela fé, o rio se abriu. No momento que você diz, pai, eu estou muito cansado, eu vou para casa, minha filha Jéssica quer gastar tempo comigo. Ok? E você diz, eu vou fazer isso, Senhor. Minha esposa já gastou o tempo dela. Senhor, eu quero fazer pela tua graça. Nesse momento você está cansado. Quando você resolve fazer, o poder de Deus vem. Amém? E subitamente você experimenta dias de céus no tapete, rolando com seu filhinho. Amém? Deixe-me dizer, ter crianças é uma ferramenta para tirar a ansiedade e o estresse. Tira o teu estresse. Muitas vezes, depois do quarto culto, eu chego em casa, nem sequer tiro minha gravata e eu estou engateando no chão, gritando, papai vai te pegar, papai vai te pegar. E ela sai correndo. E eu penso, de onde vem essa força? Depois de 4 cultos, eu sou tão cansado, mas quando você decide, Deus dá força. Posso ter um amém? É surpreendente, Deus tem os filhos e eles são uma habilidade dos céus para tirar o estresse de nós. Amém? Agora, os mais velhos, os adolescentes, eles dão estresse para nós. Nós vamos falar disso depois, antes de concluirmos. Vamos falar primeiro dos pequenininhos, porque estamos indo progressivamente, amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Deus disse, na sua palavra, a razão por que Deus escolheu Abraão e porque Deus se fez conhecido a Abraão,
E porque Deus ficou íntimo com Abraão, é por causa disso. Isso veio quando Jesus foi visitar Abraão uma tarde com os 2 anjos. E é isso que o Senhor disse a respeito de Abraão. Olhe Gênesis capítulo 18. Porque eu tenho escolhido Abraão, Deus disse, eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guarde o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. A razão por que Deus fez Abraão conhecê-lo, como Deus se aproximou dele, foi porque Deus queria influenciar Abraão e influenciar sua família. Quando Deus nos abençoa, Deus tem nossas gerações em mente. Quantas vezes Deus diz, para você e para a sua descendência eu dou essa promessa. Para você e para a sua semente eu dou essa promessa. Ele não está se referindo a Jesus Cristo, está se referindo à geração judaica e a todas as gerações que virão. Deus tem gerações em mente. Nós pensamos somente na nossa geração, mas Deus tem gerações em mente. Quando Deus diz para o João aqui, quando diz diácono João, eu vou abençoar você, Deus tem sua semente em mente, os seus filhos. Deus pensa a longo prazo, porque Deus vai viver para sempre. Amém? Deus vê as gerações por vir. Amém? Amém? E nós podemos ver que Deus abençoou Abraão para que ele pudesse ser uma bênção para os seus filhos e sua família. Alguns pensam que ordenar os seus filhos significa, vem aqui menino, vem aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não exige força, não exige graça para bater nas pessoas, para falar mal delas, para criticá-las, para encontrar faltas, para menosprezar sua esposa, para criticá-la, para condenar seus filhos. Não requer esforço para fazer essas coisas. Qualquer tolo faz esse tipo de coisa, e a maioria faz. Requer força de Deus, requer um homem de verdade guardar-se quando ele quer dizer alguma coisa. Requer força de Deus se resguardar e não pagar mal por mal, mas sim amar e perdoar. Requer força, escutem, quando a sua esposa perde a paciência e mesmo quando ela te bate. E você fica lá firme. Isso exige que você seja um homem de verdade. Você diz tudo bem, ela começa a chorar. Exige um homem de verdade. Obrigado, Jesus. A minha esposa não precisa se preocupar. E quando ela sai, ele começa... A Wendy não me bate, tá bom? Só para que você saiba que não requer esforço para fazer esse tipo de coisas. Requer força se resguardar. A Bíblia diz no livro de Provérbios que é glória do homem encobrir pecados. Assim Deus nos dá forças para ministrar, para servir, para lavar os pés dos nossos filhos, da nossa família, para ser servos. O trigo maduro é aquele que se curva bem baixo. Os jovens não. Esses são os imaturos. Quanto mais humilde você é, maior é a sua grandeza aos olhos do Senhor. E todos digam, outra coisa que eu quero me livrar é a ideia de que os filhos são um peso. É surpreendente como o inimigo conseguiu trazer essa mensagem demoníaca, sensual, maligna para a mente das mulheres, especialmente. Mulheres modernas, mesmo cristãs. Algumas mulheres consideram seus filhos um peso para a carreira delas. Algumas chegam ao ponto de abortar seus filhos porque amam suas carreiras. Vamos ver o que Deus tem para dizer a respeito dos filhos. Eles são peso? No livro de Salmos, a Bíblia diz que, eis, Deus falando, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro. Você sabe quem é o guerreiro? Pais, vocês são os guerreiros nos olhos de Deus. Como flechas, os filhos são como flechas nas suas mãos. As flechas nas mãos do guerreiro são os filhos da juventude. Você sabe que Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Filhos são galardão do Senhor. Diga, meus filhos são galardão de Deus. São herança do Senhor. Para mim. Amém. Eles não são pesos, eles são bênçãos. Amém. Amém. A Bíblia diz que eles são como flechas nas suas mãos, nas mãos do guerreiro. Pais, vocês são os guerreiros, amém? O que vocês têm que fazer? Apontar a flecha e o arco e enviá-los para longe. Mas, por favor, deixe-os ir. A Bíblia diz, deixe-os ir. Ou então não alcançarão seus destinos.
E existem pais que não deixam seus filhos irem. Amém? Deixe-os ir e eles alcançarão o alvo. Deixá-los ir não quer dizer que você não vai mais vê-los. Na verdade, quando você os deixa ir, mais eles querem gastar tempo com você. Amém? Dar espaço sempre causa isso nas pessoas. Posso ter um amém? Sua namorada diz, eu preciso de um tempo. É um sinal de alerta. Blink, blink, blink. Dê tempo para ela. Deixe ela sentir sua falta. Porque a pior coisa é você ficar em cima e ela ir embora. Tá certo? Amém? Amém, igreja? Aleluia! Assim, os filhos são bênçãos e eles são como flechas nas nossas mãos. É assim que Deus os chama, como Deus os vê. E também os nossos filhos podem nos fazer viver muito, é o que a Bíblia diz. Eles são a grande realização da vida. Veja o próximo versículo, Deuteronômio 11. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-la-eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos, e ensiná-las-eis aos vossos filhos. No meu ensinamento sobre o Aleph Taf, quando eu falei do alfabeto hebraico, eu usei essa passagem e traduzi para o hebraico. Aqui no hebraico tem a assinatura escondida de Jesus. Não diz aqui ensinareis as leis, diz ensinareis Aleph Tav, as leis. Significa você deve ensinar a respeito de Jesus Cristo, falando dele quando você se senta em casa, quando você caminha pelo caminho, quando se deita e quando você se levanta. Note aqui, falando delas sentados em vossas casas, andando pelo caminho ao deitar-vos e ao levantar-vos. São atividades normais da nossa vida. Amém? Significa Deus está dizendo que nós não devemos ser tão cheios de igreja, mas deve ser algo natural. Quando você está deitado, você fala de Jesus. Quando caminha, você fala de Jesus. Quando você está sentado, você fala sobre Jesus. Ontem à noite eu estava compartilhando com Jéssica, ela estava falando de algumas coisas. Eu disse, Jéssica, você sabe de uma coisa? Todos esses brinquedos que você tinha, ela tinha 6 bonecas. Muitas delas que nós compramos, outras que outras pessoas deram para ela. E ela ama essas bonequinhas, você sabe? E ela disse, você vê todas essas bonecas? Você sabe quem deu para você? Ela olhou para mim assim, foi a mamãe? E eu disse, você sabe quem deu para você? Não foi mamãe ou papai, foi Jesus. Porque Jesus deu para o papai o dinheiro, então o papai foi e comprou para você. Se o papai não tivesse dinheiro, ela já sabe agora o que é dinheiro. Às vezes ela dá o dinheiro para a mulher do caixa e ela sabe já. Se Deus não tivesse dado dinheiro para o papai, não teria como comprar. Porque eu disse isso, eu queria criar apreciação no seu pequenino coração. Ela vai fazer 3 anos nos próximos 2 meses. E eu queria criar no coração dela a convicção de que Jesus é o suprimento de tudo. A gente podia dar um de herói e dizer, eu comprei isso para você. Às vezes é bom ser herói para os nossos filhos. Muitas vezes nós queremos ser muito religiosos. Não precisa isso. Veja aqui, não existe nada religioso nisso. São coisas do dia a dia. Não faça assim, como muita gente faz. Agora em diante, 3 horas, toda tarde, ou então à noite, 8 da noite. Todos nós vamos ter estudo bíblico. Sentem-se todos. Estão prontos? É hora da oferta. Todo mundo põe aí a mesada. Vamos, filhos. Vamos falar de Ezequiel 45, vamos falar do fim dos tempos. Vamos lá, Joãozinho, você memorizou o alfabeto hebraico? ABC. Não, Aleph, Beit, Gimel. Não faça assim. Isso vai afastá-los da palavra de Deus. O que diz aqui, deitado, assentado, faça sobrenaturalmente natural. Você vê um lindo pôr do sol, e Jéssica observa o pôr do sol e diz, é tão lindo, e você pode parar ali e admirar como o mundo, mas você diz, Jesus pintou esse pôr do sol, ele pintou para você ver. O que eu fiz, eu falei palavras conforme Deus me dirigiu. Não quer dizer que sempre eu digo Jesus, Jesus, Jesus. Não, eu sou guiado pelo Senhor. Note os resultados. Depois desse versículo, o versículo seguinte diz isso. E escrevê-las-eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias. Você quer o seu dia multiplicado? Quer dizer que falar do Senhor para os seus filhos, fluir no plano de Deus para os seus filhos, ter seus filhos fluindo em Deus, vai fazer os seus dias serem multiplicados? Quantos querem seus dias multiplicados? Levante as mãos. Amém? Não somente dias multiplicados, mas com boa saúde. Porque ter dias multiplicados, temos que ter boa saúde. Não só os seus, mas os dias dos seus filhos multiplicados. E dos filhos multiplicados. E eu não quero somente os meus, eu quero os dias de minha filha Jéssica multiplicados. E Deus diz que quando você gasta tempo com seus filhos, no fluir de Deus, Deus multiplica os seus dias e os dias deles. Não somente isso, mas a Bíblia diz, enquanto o céu cobrir a terra...
Veja, dia de céus na terra tem a ver com a vida familiar. Não é interessante isso? Deus não diz que quando o seu patrão dá uma promoção, você vai ter dias de céu. Não diz que quando você conseguir aquele bônus que você sonhava, você vai ter dias de céus. Se bem que essas coisas são boas. Na verdade, não é esse tipo de coisas que são permanentes. Mas a bênção da família é permanente. Existem momentos quando eu estou rolando na cama com Jéssica, minha filhinha, estou fazendo cócegas nela, dando beijinhos nela, e parece que eu estou no céu. Se eu morresse, eu não saberia a diferença. Amém? E nós pulamos na cama e ficamos brincando. É maravilhoso. Amém? Eu tenho pena dos que veem seus filhos como um peso. Eles não sabem o que estão perdendo. Deus ligou os céus na terra com vida familiar. Você se lembra que falamos algumas semanas sobre mulher e falamos em 1 Pedro como se marido e mulher caminham juntos, eles vão ver dias bons. Amém? Aleluia! Deus liga bons dias, dias de céu na terra, com família. Não faz sentido ter dias multiplicados, longa vida, mas miserável. Deus quer dar vida longa e dias de céus na terra. Isso significa, você pode ter a coisa mais próxima do céu aqui na terra, se você fluir na vida familiar. Posso ter um amém? Quantos querem sabedoria de Deus para a vida familiar? Levante a mão. Você está pronto para mais? Ok, vamos falar sobre os mais velhos daqui a pouquinho, vamos falar sobre os adolescentes, mas agora vamos falar sobre os pequeninos. E todas as crianças digam... Isso foi bom. O princípio mais importante que, antes de irmos à disciplina, vamos falar um pouquinho com você. Você me escutou dizer algumas vezes que os nossos filhos precisam ser afirmados, eles precisam ser verbalmente apoiados, precisamos construir a autoestima deles. Não fique só dizendo não. Minha esposa, ela é muito boa em fazer isso. Quando Jéssica se comporta em público ou com os nossos amigos ou na casa dos familiares, algumas vezes ela se comporta, algumas vezes não. Mas quando ela se comporta, quando ela volta no carro, o Andy sempre diz para ela: ok, Jéssica, você se comportou bem, mamãe está muito orgulhosa de você. Porque nós, como pais, devemos mencionar as coisas, não somente as ruins, mas as boas. Quando eles fazem alguma coisa boa, porque eles são pequeninos, eles não entendem a comunicação como nós adultos entendemos. Eles entendem só uma coisa: surra produz dor e o louvor traz prazer. Quando você faz errado é dor, quando você faz certo é prazer. É assim que Deus quer que criemos nossos pequenos. No próximo programa, a sabedoria vai manter as bênçãos de Deus. Posso ter um grande amém? Se nós queremos a sabedoria de Deus, onde podemos encontrar a sabedoria de Deus? Nesse livro, especialmente o livro de Provérbios. obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.